Um reservatório inicialmente vazio é abastecido por duas torneiras de vazões diferentes. Se cada torneira for aberta por 1/3 do tempo necessário para que a outra encha o reservatório, este ficará com 5/6 de sua capacidade preenchida. Além disso, as duas torneiras juntas enchem o reservatório, inicialmente vazio, em 2 horas e 30 minutos. Em quanto tempo a torneira de maior vazão enche o reservatório? Então a gente vai ter duas torneiras, torneira 1 e torneira 2. E ele também te dá aqui, para você se lembrar que a vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Ou seja, se esse reservatório aqui tiver um volume V, a gente vai ter o quê? Que o volume é igual a vazão multiplicada pelo tempo. Então para a torneira 1, se ela tiver uma vazão, digamos V1, ela vai demorar um tempo T1, que quando multiplicado aqui, T1 vezes a vazão 1, tem que dar o volume do reservatório todo. Esse tempo T1 é o tempo que ela demora para encher. E para a torneira 2 a mesma coisa, só que ela tem uma vazão V2 e ela demora um tempo T2 para encher o reservatório. Então a gente tem V igual a V2 multiplicado por T2. E agora vamos ver aqui os outros dados do problema. Então primeiro ele te diz que é abastecido por duas torneiras de vazões diferentes. Então vamos assumir aqui que V1, a vazão da torneira 1, é maior que V2, que é a vazão da torneira 2. Porque a gente não sabe qual torneira tem a maior vazão, mas aqui não importa. A gente pode assumir que uma delas é maior que a outra. E aí ele diz, se cada torneira for aberta por 1/3 do tempo necessário para que a outra encha o reservatório, este ficará com 5/6 da capacidade. Ou seja, as duas torneiras estão abastecendo o reservatório, e se a gente pegar aqui a torneira 1, que tem vazão V1, e deixar ela aberta por um tempo T2 dividido por 3. Por que T2 dividido por 3? Porque T2 é o tempo que a torneira 2 leva para encher o reservatório. Então T2 sobre 3 aqui é 1/3 do tempo que a outra leva para encher. Mais a torneira 2, que vai ficar ligada com a vazão V2 dela, por 1/3 do tempo que a primeira leva para encher. Ou seja, T1 dividido por 3. Então isso vai ser igual a 5/6 do volume V do reservatório. E aqui, como está dividindo por 3 do lado esquerdo e por 6 do lado direito, a gente pode multiplicar tudo por 3. Isso vai implicar que vazão 1 vezes o tempo 2, mais a vazão 2 vezes o tempo 1, multipliquei por 3. Isso tem que ser igual, 5/6 multiplicado por 3 é 5 sobre 2 do volume. Então a gente vai ter todas essas equações aqui. E agora da primeira linha aqui, a gente pode isolar os tempos. T1 em função de V e V1 e o T2 também em função de V e do V2. Ou seja, nosso tempo T1 é igual a V dividido por V1. E o T2 é igual a V dividido por V2. E aí a gente pode substituir esses valores aqui para T1 e T2 na nossa equação aqui da direita. E como que vai ficar isso? Vai ficar então V1 vezes T2 a gente tinha. E T2 é V sobre V2. Então é V1 multiplicado por V dividido por V2 mais V2 multiplicado por T1. T1 é igual a V sobre V1. Então isso aqui fica V sobre V1. E isso tem que ser igual a 5 sobre 2 multiplicado por V. Aí você percebe que o V aparece dos dois lados aqui. Então a gente pode dividir tudo por V. Vai sumir com esse V do valor aqui do volume do reservatório. Então vai ficar apenas V1 dividido por V2 mais V2 dividido por V1 igual 5 sobre 2. Agora nota aqui que esses termos que estão aparecendo do lado esquerdo, um é o inverso do outro, porque o primeiro é V1 sobre V2 e o segundo é V2 sobre V1. Assim, se a gente atribuir uma variável aqui, x, vamos chamar de x, o V1 dividido por V2. Então essa soma aqui igual a 5 sobre 2 é o mesmo que x mais 1 dividido por x igual a 5 sobre 2. Então escrevendo dessa forma a gente percebe aqui que vai aparecer uma equação do segundo grau, porque quando a gente soma aqui, x mais 1 sobre x, isso aqui é igual a x quadrado mais 1 dividido por x, e tem que ser igual a 5 sobre 2. Então a gente fica com uma equação do segundo grau da forma, isso aqui implica que x quadrado mais 1, passando o x multiplicando para o outro lado, fica igual a 5 sobre 2 vezes x.
Aí multiplicando tudo aqui por 2 e passando o 5x para o lado esquerdo, a gente pode escrever como 2x² menos 5x mais 2 igual a 0. Então, para a gente encontrar aqui o valor de x, que é a vazão 1 dividido pela vazão 2, basta resolver essa equação do segundo grau. E lembrar que a gente está assumindo aqui que a vazão 1 é maior do que a vazão 2. Então a gente vai querer encontrar uma raiz para essa equação aqui que seja maior do que 1. Porque se V1 é maior que V2, então V1 dividido por V2 tem que ser maior do que 1. Mas aí resolvendo a equação aqui, você descobre que ela pode ser fatorada como x menos 2 vezes x menos meio. Ou seja, as raízes dessa equação, isso aqui igual a 0. As raízes dessa equação são exatamente x igual a 2 e x igual a meio. Então, como eu falei, nesse caso que a gente assume que o V1 é maior que o V2, isso aqui implica que a única solução que a gente quer é x igual a 2. Que também é o mesmo que dizer, como x é igual a V1 dividido por V2, se isso é igual a 2, é o mesmo que dizer que a vazão 1 é igual 2 vezes a vazão 2. E por fim, agora que a gente encontrou aqui a relação entre a vazão 1 e a vazão 2, que a primeira tem que ser o dobro da segunda, a gente pode usar a última informação ali do problema, que é que se as duas torneiras ficarem ligadas juntas, elas enchem o reservatório em 2 horas e 30 minutos. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, se a gente pegar as duas torneiras juntas, com vazão V1 mais V2, e multiplicar aqui pelo mesmo tempo agora, que é de 2 horas e 30 minutos, então isso aqui em minutos é o mesmo que 2 horas é 120, mais 30. Se a gente deixar elas ligadas por 150 minutos, juntas, isso aqui vai dar o volume do reservatório. Lembrando aqui que eu apaguei mais, a vazão 1 é igual a 2V2. E a pergunta final é, em quanto tempo a torneira de maior vazão enche o reservatório? Então, na verdade, a gente vai querer expressar esse volume V aqui do reservatório em função da vazão 1 multiplicada por algum tempo. Então a gente vai querer substituir aqui nessa equação a vazão 2, na verdade, em função da vazão 1. Ou seja, essa equação que está aqui do lado também posso reescrever como vazão 2 igual meio de V1. E aí substituindo aqui, fica V1 mais meio de V1. Isso tudo multiplicado por 150 igual a V. Ou seja, o V vai ser igual a 150 vezes... Quanto é V1 mais meio de V1? É 3V1 sobre 2. Portanto, isso daqui vai dar igual 150 vezes 3 meios vezes a vazão da torneira 1, que é a torneira de maior vazão. Portanto, V é igual... Quanto dá? 150 vezes 3 dá 450, dividido por 2 dá 225. 225 vezes V1. Ou seja, o que essa última equação está dizendo é que o reservatório tem o volume V dele completo quando a gente deixar a torneira 1, de vazão 1, ligada por 225 minutos. E quanto é 225 minutos? 225 é o mesmo que 180 mais 45. Ou seja, 180 minutos, que dá 3 horas, mais 45 minutos. Portanto, a resposta é a letra D, 3 horas e 45 minutos.